Oi, gente. Oiê. Tudo bom? Meu Deus. Deixa eu começar aqui. Gente, queria falar com vocês um pouquinho, dizer que essa é a minha primeira live. Tô um pouquinho nervosa, então peço que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo. Eu tenho scripts aqui, então eu vou estar olhando aqui, vou estar olhando pra vocês, mas eu tô muito feliz, muito mesmo, e muito nervosa de estar fazendo esse ao vivo, porque é um passo muito grande que eu dei. Então eu já vou chamar a Thalita, vamos ver aqui como que faz, meu Deus do céu. Vamos ver, eu não sei como chama. Como faz para chamar? Aqui. Vamos ver, vamos ver. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Ai, tô bem, graças a Deus, e vocês. Ai, Tudo jóia? E que aí, bom. como que tá se Hoje, sentindo? Tá indo muito bem já. Por ser a primeira live, já tá indo muito bem. ai, meu Deus. Então, hoje a gente vai falar sobre relacionamento na visão sistêmica, né? Daí Aham. eu decidi chamar vocês para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Então, eu queria que vocês se apresentassem primeiro, que vocês falassem um pouquinho de vocês antes da gente começar. Uhum. Então, boa noite para quem está aqui presente. Sejam bem-vindos. Quem for entrando, já dá os coraçãozinhos aí para que o Instagram entregue para mais pessoas. Hoje a gente vai abordar um tema bem interessante para quem tem relacionamento, para quem não tem. Mas vamos para as apresentações. Então, eu sou a Thalita, sou terapeuta. Nós temos um espaço de desenvolvimento humano aqui em Maringá, Paraná. Já atuamos com isso tem uns 5 anos, mais ou menos, né? Mais ou menos. E estamos aí, né? Esse é meu sócio na vida e nos negócios. Então, eu sou o Wellington Finotti, sócio da Thalita aqui na Unice. A gente atua com treinamentos, consultoria, e uma das coisas que foi acontecendo com a gente foi um chamado de trabalhar com casais, É. porque foi a nossa maior dor. Então, tanto eu tinha uma dificuldade gigante de me relacionar, quanto a Thalita também, e permanecer, né, ter uma sequência desse relacionamento. Então, a gente tinha diversas coisas bem diferentes para serem trabalhadas e que nos conectaram a falar desse tema, né, que é o relacionamento. É isso aí. Bonito, assim, o casal que vocês formaram, toda a trajetória de vocês, eu acho muito bonito. Bom, Lindo. O bastidor não é tão lindo assim, não. As fotos bonitinhas é lindo, mas o O bastidor nem bastidor sempre. não é assim, não. mas Mas o que faz, né, o casal é o processo, né? sim, exatamente. E foi um processo. E na medida em que a gente foi trabalhando isso em nós, abriu caminhos para que a gente trabalhasse, conduzisse pessoas com excelência para terem resoluções, para terem soluções eficazes nos seus relacionamentos de casal. Então, assim, desde dos empresários que a gente trabalha, que são pessoas mais velhas, né, confiam muito no nosso trabalho porque sentem essa verdade, né? E a gente não esconde para ninguém o tanto de perrengue que a gente passou no nosso relacionamento, mas tudo existe um alinhamento. Desde que a gente entre e esteja no relacionamento pelas motivações corretas, por motivações que são funcionais, vamos dizer assim, a gente vai arrumando ao longo do caminho. Inclusive, ontem você leu, né, algo sobre isso sobre mindset. Ontem eu estava lendo novamente A Lei do Triunfo, né, que é um dos clássicos, é o livro mais completo de Napoleão Hill,
E dentro dessas 16 lições, né, a primeira ela vai falar sobre Mastermind, que é essa conexão das mentes, né, em prol de um propósito. E ele fala que todo homem, né, então lá o homem se refere a homem e mulher, né? Antigamente a gente falava o homem tem que ter uma companheira ao seu lado, um companheiro ao seu lado, que também tenham a mesma visão. Senão, ambos não chegam aonde querem. Então, isso é muito real, porque se a gente está num relacionamento, está com pessoas que não pensam da mesma forma que a tendência é a gente se limitar a ficar naquele ambiente. Então, ele coloca que a parte principal do sucesso dos grandes caras, como Henry Ford, como os grandes empresários, os bancários que ele entrevistou, que era ter uma esposa da mesma competência e capacidade do lado. Apesar de, naquela época, as esposas nem aparecerem. Né? Não era comum você ver a mulher aparecer. Né? Era uma época muito ainda escondido. Porém, todos eles reconheciam que para eles serem quem são, eles tinham que ter uma mulher do mesmo nível do lado. Que lindo, né? Que legal. Eu acho muito lindo. Bom, E aí, Carol, diga suas perguntas, recebeu pergunta? Quais são as dificuldades aí do pessoal? então, uma pessoa deixou na caixinha falando sobre rejeição, né? Então, dá também para a gente falar sobre isso, porque às vezes muitas pessoas casadas, ou até mesmo quando está namorando, às vezes se sente rejeitado, anulado, não ouvido pelo seu parceiro ou pela sua parceira, né? Então, dá para a gente também entrar nesse assunto. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês era como é o relacionamento saudável na visão sistêmica? Na constelação, que a gente aprende também na análise corporal. Então, o que a gente vai colocar? Aí, Carol, depois você traz também a questão da análise corporal. Para a gente começar com uma relação saudável, em primeiro lugar, a gente precisa ter adultos saudáveis. Né? E aí a visão do adulto saudável que vem como ele serve ao mundo, se ele está no adulto, se ele não está naquela criança infantil, cheia de traumas, de reivindicações. Né? Então, se dois adultos se relacionam, naturalmente essa relação ela vai se encaminhar, vai se desenvolver de uma forma saudável. Mas se existem duas crianças se relacionando, ou uma criança, geralmente quando a gente está na criança, provavelmente a gente vai atrair um parceiro que vai estar dentro dessa dinâmica. Não necessariamente como uma criança, mas com uma consciência mais regredida, uma consciência ainda lá na consciência infantil. Por quê? Porque talvez ela vai querer cuidar, ela vai querer empurrar para o mundo. Então, isso não vai funcionar. Dentro da visão sistêmica, a gente vai falar de troca também. Porque se não existe equilíbrio entre o dar e o tomar, não existe nada saudável aqui. Alguém vai secar em algum momento, alguém vai sair fora dessa relação em algum momento, porque existem parceiros ou que estão fazendo demais, ou que não estão conseguindo tomar aquilo que o parceiro pode fazer. Então, assim, é muito amplo. Mas se tivesse algo que eu poderia colocar assim, visão saudável na segunda sistêmica, com certeza por dois adultos saudáveis em primeiro lugar, que rompem ali do seu ninho, né, da família de origem, para ir para a vida. Então, tudo aquilo que conecta a vida aos seus sonhos, aos seus objetivos, aquilo que é funcional, que vai para frente, a gente coloca aí como saudável. E principalmente a gente olha aí as motivações pelo qual as pessoas vão se relacionar. E isso vai dizer muito se o relacionamento ele vai se conectar como um relacionamento saudável ou vai ser um relacionamento doente, um relacionamento tóxico. Né? Só que o que a gente vê por aí são só, como eu posso colocar, é só a parte do sintoma, é só a parte da primeira camada, é muito superficial, né? A gente ouve muito, eu vivo num relacionamento abusivo, ou... Não, mas espera, o que te levou a se conectar com essa dinâmica? Então, tá muito ligado às pessoas. O relacionamento saudável, ele é feito por pessoas, por adultos saudáveis, né? E é muito engraçado que quando a gente vai conversar, né, com as pessoas em geral que reclamam do relacionamento, a gente escuta diversos pontos.
mas a maioria desses pontos, para nós, não remete a um adulto. Aham. Então, às vezes, vem um cara mais velho reclamando que a mulher não passa roupa para ele, ou que a mulher não faz a janta, né? E aí são reivindicações simples de serem corrigidas, né? Desde que os dois estejam numa postura adulta, né? Mas, porém, aí que você vê, não querem a solução, né? Querem só do jeito deles, da maneira deles. Então, a gente começa quebrando essas objeções que as pessoas colocam, que o relacionamento ele tem que ser principalmente um modelo familiar, né? Porque na minha casa era desse jeito. Ah, porque na minha família era desse jeito. Ah, porque o meu pai nunca faria isso, ou porque minha mãe nunca faria aquilo. Certo é isso, certo é aquilo. A gente tem até pavor de escutar isso. Porque, não quero saber o que é certo lá ou certo aqui. Quero saber o que vai ser certo para nós. Qual vai ser a nossa dinâmica. Então, isso é algo que também... Existe uma série de coisas assim que a gente precisa abandonar. E tudo isso a gente pode resumir em dinâmicas que a gente traz da nossa família de origem, né? Exatamente. Então, assim, dentro do que você vê, Carol, o que é os modelos que são referência para você de relacionamento? Vamos imaginar assim, que você tenha um binóculo que você olha os relacionamentos no mundo. Quais são os estilos de relacionamento que você mais vê? Que eu mais vejo. Uhum. Você fala assim de dinâmicas que as pessoas. No dia a dia, assim, você vê os casais perfeitos, tipo da Disney, você vê casal que só briga, o que você mais vê? Tem casal perfeito da Disney e tem casal que só briga. Tem os dois, eu vejo sempre. E sabe o que é o mais louco disso? É que tem pessoas que falam que só brigam, e a gente sabe que é mentira, e o casal da Disney também fala que é só Disney e é mentira também. Uhum. E a gente, como terapeuta, a gente vê isso, né? Porque as pessoas fantasiam que o relacionamento sempre vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Porém, estar dentro de um ambiente, então, quando a pessoa casou, né, a individualidade ele passa a não ser mais individual, porque você tem que conviver com aquilo. E não é mais sobre o que o Wellington quer ou o que a Thalita quer, sobre o que o relacionamento precisa para que aquilo se mantenha. Senão não é um casamento, senão vira um querer tomar do outro, aí vira uma guerra de quem toma de quem. E aí, quando a gente entra nisso, a gente começa a tirar essas fantasias, né? Não existe aquele casal perfeito que está nas redes sociais, e também não é porque tem um monte de briga que não existe amor. Às vezes até existe muito amor, só que não existe o que a constelação vai trazer, que é essa ordem, essa estrutura, né? Essa consciência para que isso flua num nível que o meu ponto de vista acha bonito. Porque tem casais que brigam a vida inteira e morrem brigando, e depois os outros ainda vêm falar, mas eles se amavam tanto, né? O que a gente precisa entender, né? Pra gente clarear a coisa aqui. O problema não é a briga ou a não briga. Não é isso. Por quê? Até a Carol pode até falar, né? Dentro da visão do Corpo Explica, vai ter alguma combinação de traços ali que vai ter conflito a mais na certa. Né? Então, a rígida com o psicopata, uma hora vai querer disputar ali o controle com o rígido e o psicopata do parceiro. Então, assim, isso é muito natural. A grande questão é aonde vai levar essa briga? Para que lado a gente vai para esse conflito? Porque se for conflito só para quem tá certo e quem tá errado, esquece. Os meus conflitos e do Wellington, quando passou a ser saudável, vamos colocar assim, ok, esse é o nosso problema. Certo? Esse é o meu ponto de vista, esse é o seu ponto de vista, e aí, para onde a gente vai agora? Né? Então, voltando lá para a tua pergunta inicial, relacionamento saudável não importa muito assim, porque vão ser mundos diferentes. Eu não me conecto só com o Wellington, eu me conecto com o sistema inteiro do Wellington e o Wellington vice-versa. Né? Então, não é bobagem a gente achar que é só relacionamento entre duas pessoas, são entre dois sistemas, ponto. Né? A grande questão é para onde a gente olha. Por quê? Porque se a gente olha para o mesmo lugar, opa,
E não é que a gente vai olhar para o mesmo lugar assim, nossa, ele vai pensar igual a mim, ele vai querer as coisas igual eu. Não, não. Nós, eu e o Wellington, a gente olha para muitos pontos em comum por conta da nossa missão de vida, do nosso propósito, enfim. Mas poderia ser que a gente fizesse coisas totalmente diferentes e tá tudo certo. A grande questão é aonde é o nosso ponto de conexão? E isso a gente traz para muitos casais, né? Que vai amornando a relação, vai se distanciando por uma série de fatores. E aí a gente pergunta, ou a gente olha numa constelação, para onde vocês olham? Se um tá olhando para cá e o outro tá olhando para cá, opa, ou a gente resolve isso, ou não vamos ter relacionamento. Daí a gente vai ter uma briga constante, uma briga que cada hora vai ser por um motivo. Só que o que está por baixo dessa briga é um desalinhamento enorme de para onde vai a condução desse relacionamento, né? Então essa é a questão. Para onde olha? Então eu e o Wellington, para onde que a gente olha? A gente olha para a vida, a gente olha para frente. Quando que dava errado? Para quando um olhava para frente e o outro olhava para a família de origem. Não tinha o que resolvia. E a gente se amava um monte. Só que o Wellington mesmo, ele trouxe muitos conteúdos, porque ele saiu de casa mais tarde, quando ele saiu eu já tinha saído de casa, já tinha passado por um casamento. Então, muitas coisas que ele estava passando comigo, eu já tinha passado há muito tempo. E aí, eu muitas vezes estava ali olhando para frente, olhando para outras questões, opa, veio algo da família de origem. Então, isso acabava empacando, sabe, o nosso relacionamento. Boa noite, Anjinha. É a Ângela que faz minha sobrancelha. Ai, que legal, seja bem-vinda. Então, por muitas vezes, assim, o que mais empacava eu e o Wellington não era a nossa forma de pensar diferente, a nossa forma de funcionar diferente, mas para onde a gente estava olhando. Então, isso dava uma balançada, uma insegurança no relacionamento, porque não tinha esse para onde vamos, para onde olhamos. Então, o olhar em comum vai dizer muito. E a gente atende muitos casais que muda muito o cenário, por exemplo, depois que tem filhos. Né? Então, muda, tem os filhos e os filhos acabam ficando ali no meio do casal. Outro ponto agora que eu vou colocar, respondendo a tua pergunta de o que seria uma relação saudável, dois adultos que têm sexualidade. Porque a sexualidade, ela tem essa função, e leia-se, não é sexo, é sexualidade. A sexualidade tem essa função de conectar masculino e feminino, conectar o casal, conectar essa conexão com a vida, né? Então, isso faz parte do relacionamento saudável. Sexualidade não pode faltar. Esse aprofundamento. Então, muitos casais que a gente atende, a sexualidade já acabou, já faz muito tempo, sabe? Não tem aquela conexão, não tem aquela intimidade. Isso se dá por diversos fatores, naturalmente. Então, é importante a gente colocar a importância da sexualidade dentro do relacionamento. Isso daria um tema para uma live sozinha, tranquilamente. Com outras coisas. Sim. E, inclusive, a ausência da sexualidade já aponta, por exemplo, eu e o Wellington, quando a gente teve esses problemas aí, uma das primeiras coisas que pipocou foi a nossa sexualidade. Não tinha. Então, a sexualidade, ela serve de um indicativo. Então, olhar para essa saúde, que é uma saúde, a saúde da sexualidade, para ver como está o teu relacionamento. Porque ali existe um aprofundamento. Existe também a questão da dependência emocional. Quando você é dependente emocionalmente do parceiro, naturalmente essa relação não está saudável. Então, o que seriam dois adultos, voltando lá para o início da live? Dois adultos independentes. Então, eu não dependo do Wellington para nada. Não entrei no relacionamento para depender do Wellington e muito menos o Wellington de mim. Não existe aquilo assim, ai meu Deus, porque o que eu faço pro Wellington? Ah, porque o Wellington não vai achar uma mulher que passa roupa igual eu. Eu não passo roupa. Não tem isso. Ah, porque a Thalita não vai achar um homem que vai prover. Não, eu acho. Não é isso. Entende? A questão principal é que tem muitas pessoas que elas se apegam
em serviço. E não é o relacionamento, é serviço. Então, a gente escuta assim, ah, mas como que eu vou separar se ele é um homem bom, ele paga as contas, tá, e o que mais? Ah, ele paga a escola das crianças, tá. Isso é do pai, não é do marido. Né? Próximo. E aí, como que é? Então, muitas vezes a gente vai pegar essa questão da conexão de casal. Então, as pessoas não enxergam quando morreu o casal. Vamos colocar assim. Então, quando o casamento acabou, quando o namoro acabou. E a primeira coisa para a gente consertar isso é entender em que ponto que a gente, de fato, não foi mais para frente como um casal. Algumas pessoas, como a gente comentou na live de Sex Life, é no momento que os filhos vêm. E aí, né, mudam-se os papéis e aquilo, o casal se perde. E aí tem que ter uma nova reconexão. Porém, na maioria das vezes, as pessoas acabam se apegando que isso é passageiro. Né? É uma fase. A grande questão de tudo é que se você não está como casal do lado do seu companheiro, esse lugar de parceiro, de parceira, vai ficar disponível. E aí é onde vem as dinâmicas que nós conhecemos e muita gente julga, que é a traição, que é onde o homem se apaixona por alguém do trabalho, que olha para o mesmo lugar, aonde a mulher começa a olhar diferente para algum cara que trata ela bem, às vezes até na igreja. Eu julgava a traição, eu já fui vítima, olha que dó, já fui vítima de traição, e aí eu julgava como falta de caráter. Meu Deus, onde já se viu uma coisa dessa? Até que um dia fui eu quem traí. Então, não é falta de caráter. Então, tomar muito cuidado com o que a gente compra por aí, sabe? A gente vê muitos conceitos aí da sociedade que é falta de caráter, que não... Entenda, gente, a gente não precisa se pegar a questão da culpa, mas sim cada um assumir a sua responsabilidade. Opa, pera lá, se eu tô com esse cara e esse cara me traiu, será que é só 100% responsabilidade dele? Então, se é 100% responsabilidade do outro os acontecimentos da tua vida, já tem algo errado aí. Já não é o adulto que está nesse relacionamento, já é uma consciência infantil. E assim, a gente vê coisas no sentido de, a pessoa foi traída e aí ela decide perdoar, né? Mas de fato ela não perdoou, né? Então assim, perdoar seria aquela coisa de, eu consigo aceitar o que aconteceu, e agora a gente vai fazer novos acordos e seguir. Porém, o que a gente vê é tipo assim, eu perdoo por uma culpa maior, que é o divórcio, talvez é mais pecado do que a própria traição, e aí eu vou arrastando aquilo, e aí vai virando um débito, aonde sempre tem um culpado e uma vítima. Teve pergunta de traição para você? Teve alguma colocação sobre traição? Sempre aparece umas caixinhas, assim, umas perguntas para mim na caixinha sobre traição. Essa última que eu coloquei, não, mas sempre aparece. Então, é sempre bom a gente falar sobre isso. Eu achei interessante, porque quando você falou assim, eu fui vítima, me traíram. Então, assim, eu também já fui vítima. Eu também já julguei. Nossa, aquela pessoa me traiu e tal. E não tem vítima. Eu também. O mais louco disso tudo é quando você começa a olhar os papéis de fato. Então vamos olhar lá, deixa eu ver se essa relação ela realmente de fato tinha um casal. E aí você acha lacunas. E às vezes não é o tempo todo, às vezes é em alguns papéis. Então, quando acontecia isso e isso, eu virava uma criança. E aí eu saía do papel de marido da Thalita e me comportava como uma criança que queria a atenção da Thalita. Nisso, ela olhava para mim e cadê a sexualidade? Né? Eu estou olhando para um comportamento infantil. Então, papel infantil desconecta o casal. Desconectou o casal, abre espaço. Porque o meu lugar de marido está vago. E isso vice-versa. Se a Thalita tivesse uma postura infantil, desconecta o casal e o lugar fica vago. E aí começa-se um movimento em direção. Então, tem casais que têm acordos, como eu e a Thalita tem, olha, se a gente olhar para o lado e chamar a atenção,
vamos sentar e conversar e resolver logo, porque a gente sabe qual é o caminho disso a longo prazo. Então, ó, tem alguma coisa muito errada no nosso relacionamento para algo fora chamar atenção, já que a gente é adepto a um relacionamento monogâmico. Então, pode falar. Isso que eles fazem, assim, né? É muito legal os acordos, esse vínculo, essa intimidade. É o que está faltando hoje em dia mesmo nos casais, nos relacionamentos. As pessoas têm medo de conversar, as pessoas não querem fazer acordo, as pessoas não querem sentar e ter uma conversa franca, né? E isso aí que vocês fazem é incrível. Sabe o que que é, Carol? Existe uma castração social, e vamos colocar aí até da igreja, e a gente não tem nenhum preconceito, né? Nosso berço, o meu foi evangélico, do Wellington foi católico, mas hoje a gente consegue entender que existem algumas regras ali, algumas dinâmicas ali que seguram até a página 2. Da página 3, aí já fica aquilo, meu, e agora? O que que eu faço, né? E essa castração impede muito que o casal tenha essa comunicação fluida, sem dúvida. Porque, assim, no meu primeiro casamento, eu não podia, eu não me sentia à vontade. E aí castra essa profundidade do casal, de tanto na sexualidade, porque, veja, sexualidade, ela começa no momento onde você tem uma conversa profunda. A parte de um sexo aproveitado, aprofundado, gostoso, começa na conversa, começa nessa conexão, começa onde o casal tem um espaço seguro para ser quem eles realmente são, né? E aí eu não tinha isso no meu primeiro casamento. E a gente tem uma postura de colocar máscaras por medo da reação. Então, quantas vezes a gente tem medo de expor de fato a coisa com medo da retaliação do parceiro. Exato. Né? E aí, nessa retaliação, mas vamos pegar aí, como a gente falou, no sentido cristão da coisa, né? A gente escuta que muita coisa é pecado. E no fundo, se for dentro do casamento, só compete ao casal aquilo. Né? Mas aí tem uma série de gente que fala e que isso e que aquilo. E aí você vai ver, são pessoas querendo ensinar sexualidade que nunca aprofundaram na sexualidade. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado com as pessoas que a gente escuta, não a religião em si. Exato, muito bom. Né? Por quê? Porque são as pessoas que regem aquela doutrina. E às vezes as pessoas colocam a sua crença e verdade pessoal como uma imposição religiosa. E isso é muito perigoso, porque a gente acaba aceitando como verdade, né? Coisas bobinhas, né? Então a gente escuta coisas absurdas de pessoas que ficaram 20 anos esperando a pessoa ideal, né? Que foi uma pessoa da igreja que falou que ia dar certo, que aquela pessoa ia casar com aquele cara, e aquela menina esperou, o cara casou, descasou, ficou com todo mundo, e a menina lá orando, esperando o cara. Então, assim, são coisas que a gente entende que Deus dá sinais, nós acreditamos nisso, né? Mas os sinais têm que serem ouvidos da maneira correta, né? Se eu tampo os ouvidos para os sinais, aí eu não vou aprofundar uma relação. E quando acontece esse desacordo, então eu e Thalita, a gente já foi para separar algumas vezes, né? Principalmente no começo do relacionamento. Sim. O que trazia isso? É um desacordo. Eu olho para um lado e eu falo, eu não consigo chegar onde eu quero com a Thalita. Mas, a todo momento, tinha sentimento. Então, se não tivesse sentimento, não fazia sentido a gente fazer tudo aquilo. Né? Sem sentimento, desliga, desconecta. Mas quando tem sentimento, e aí que as pessoas se enganam, é que nós, por ter sentimento, aí os homens são muito fechados, não querem falar que gosta, que não sei o quê, porque como que vai ser se, né, os amigos veem ele sendo aquele cara carinhoso, ou isso, aquilo. E a gente acaba criando essa casca de o homem, muitas vezes, é 1000 vezes mais inseguro que a mulher. Né? Por quê? Porque é o homem que tem que fazer tudo de primeiro passo. Só que ele veste uma armadura marrenta que ele não demonstra isso. E aí, muitas vezes, a mulher já está se entregando muito e ela não sente isso do cara. O cara está totalmente travado, engessado, porque ele é um robozinho ali, né? Tipo, eu preciso estar lá, eu preciso ser o cara, eu preciso ser o bom e isso.
Então, olha quanto isso se torna pesado. E aí, vamos colocar a dinâmica de abusador, vamos colocar assim. Meu, se Uhum. você olhar por trás do abusador, dentro do triângulo dramático lá, por exemplo, por muitas vezes eu vesti esse papel do abusador, sabe? Não no sentido de relacionamento, mas sempre criticando, sempre, sabe, sempre nessa postura. Então, mandona, crítica, faz isso, faz aquilo, faz desse jeito, no controle. E o que tem por trás disso? Uma puta de uma insegurança, sem dúvida alguma, né? Então, a gente começa a abrir o zoom das dinâmicas, a gente vai vendo que não é sobre vítimas e culpados, é sobre pessoas que precisam sair das suas dinâmicas doentes e aí se abrirem para o relacionamento saudável. O que que acontece, né? Essa falta de diálogo, sem dúvidas, é algo que atrapalha muito. Mas, em primeiro lugar, para você conseguir ter esse espaço de diálogo com o teu parceiro, você primeiro precisa ter esse acesso a você mesmo. Por quê? Por que que eu não conseguia também me abrir com o meu primeiro casamento? Porque eu mesma não tinha me reconciliado com as minhas sombras. Então, aquelas minhas partes que olhava para um cara que era provedor, que era um cara assim, assim, assado, meu Deus, nossa, será que. Nossa, meu pai fez isso com a minha mãe. Meu Deus, onde já se viu fazer isso? Põe embaixo do tapete. Então, eu não conseguia desenvolver essa sinceridade comigo mesma. Então, muitas pessoas, elas começam a olhar, porque na minha relação tem isso, na minha relação tem aquilo. Mas espera lá, e com você? Como é que tá isso? Né? Você dá a voz? Pode falar. Qual parte sua que está contaminando a relação, né? Porque eu lembro de um vídeo que eu assisti da Carol Hatt e ela falou assim, se você não se você sair de uma relação e não curar as suas sombras, ela vai contaminar a próxima relação aqui. E isso é com tudo, a relação interpessoal. Então, se você não se curar, se autoconhecer, vai contaminar. Então, a gente precisa crescer, né? Precisa virar adulto, né? E é bem legal. E a gente traz esses modelos de casa. A gente traz essa bagagem, essa forma de se relacionar de casa. Muitas vezes o que a gente vê numa constelação são impedimentos, onde o outro me mostra uma dinâmica da minha história. E isso é o que mais dói, sabe? Às vezes por que é tão difícil? No meu caso, por exemplo, foi uma dor muito grande a questão do relacionamento dos meus pais, como foi. E por muito tempo, eu julgava muito meu pai e eu tinha medo, sabe? Eu fugia disso. E aí vem outra situação, né? Como é complicado, a gente acaba puxando uma coisa e vem outra. Cuidado para não se relacionar com valores de afastamento. O que são os valores de afastamento? Ah, porque eu vou ficar com o Wellington, porque o Wellington é um homem bom, o Wellington não vai me trair, porque lá atrás eu fui traída, não, porque o Wellington, sabe, você vai se relacionar no intuito de fugir de uma dor que você viveu no passado. Vamos dar um exemplo mais prático. A menina gosta de aventura no colégio. E aí ela quer sair só com os caras mais malandros. Por quê? São as aventuras. Os caras quietinhos não traz essa aventura, eles não são ousados. E aí ela vai, quebra a cara, pega só o cara galinho, vamos usar o termo mais comum. E aí quebrou a cara várias vezes. Aí um dia ela acorda e fala, meu, agora eu vou arrumar um cara que é quietinho, que não apronta nada, que não faz nada, que não tem emoção, mas ele vai me tratar bem. Ou seja, da segurança. Por um tempo isso funciona. Mas, à medida que isso vai entrando na monotonia, a essência daquela menina que buscou aquela variedade, e às vezes não é variedade de parceiros, é variedade de estímulos mesmo. Na vida, emoção. Ela quer, né, viver, ela quer ir num parque de diversão, ela quer fazer isso, quer fazer aquilo. E aí ela pega um cara que só ou joga videogame, ou só assiste futebol na TV. E aí ela começa a olhar para a vida e fala, meu, tem um mundo lá fora e eu tô aqui. Ah, legal, ele não me trai, ele não faz nada de diferente, mas ele também não me faz sentir viva. Aí mora outro perigo.
Por quê? Porque aí eu me conectei para fugir da dor, só que fugindo da dor eu não me reconciliei com essas partes também. Então, o que seria o ideal do relacionamento para dar certo? Seria ela expor essa vulnerabilidade dela, quando ela já está nesse relacionamento, né? Então, assim, já entrei no relacionamento com o cara pacato. É trazer esse cara um pouco no mundo dela, né? E ela entrar um pouco no mundo dele. E aí eles equalizarem isso na mesma direção. Porém, às vezes, os valores são muito diferentes. E aí, esse cara, um exemplo como eu era, ele é muito parado. E aí chega uma hora que a mulher ela serve de incentivo. Olha, a Thalita, um dia a gente sentou e ela falou, ó, se você não quiser ser próspero, tá tudo bem. Só que se você não fluir, eu vou te deixar para trás. Porque eu quero ter uma vida próspera. Então ali eu entendi que ou eu vou ser esse cara que vai correr e vai fazer acontecer, ou não vai funcionar. E não é por mal, tá? É porque a qualidade de vida que a Thalita espera, ela também é um valor, assim como ser amada. E as pessoas não entendem isso, porque as pessoas acham assim, o amor supera tudo. Mentira. Mentira. Tá? Se você estiver passando fome, dificuldade e tal, e tiver uma oportunidade de estar com alguém que te Atenda aos seus motiva, né? valores. E que te leva para frente, você aprende a amar essa pessoa. Tá? E aí que mora a grande questão. Antigamente tinha muitos casais que eram arranjados o casamento e que a gente via eles terminarem casados falando, olha, quando a gente se conheceu a gente não ia, mas a gente aprendeu a se amar, porque eles olhavam para a mesma direção, viam um caminho juntos, e aí, ao mesmo jeito que tinha uns que não tinha jeito. Eles se conectaram, hoje em dia a gente vê isso, né? Eu decido juntar, morar junto com a Thalita, ou casar com a Thalita, e daqui a um mês eu odeio a Thalita e não quero mais ver a Thalita na minha frente. Então são coisas que eu olho através da Thalita as minhas principais dores. Isso me machuca muito. Por quê? Porque muitas vezes eu queria ser ousado, fazer acontecer e tal, mas os meus bloqueios internos falavam, não, isso é feio, isso não pode, porque homem não é assim. Homem que é assim é arrogante. E aí chega uma hora que você rasga aquilo tudo e você fala, meu, eu não sou arrogante se eu defender os meus interesses. Eu não preciso passar por cima de ninguém, mas eu também não posso deixar ninguém passar por cima de mim. E a geração que a gente está hoje, ela meio que mata esse masculino de território, e não é o homem das cavernas que faz o que quer, mas no meu território ninguém entra. Isso é mal visto hoje. Né? Se o homem ele é um pouco agressivo no sentido de defender alguém... Mais ríspido, mais que se impõe mais, né? Ele é visto como arrogante, né? E a gente usa alguns mentores, como o Wendel Carvalho, por exemplo. 80% dos homens que eu converso, que são mais molecão, assim, eles falam, não gosto do Wendel Carvalho, ele é muito aposo, ele é muito marrento. Daí eu falo assim, ele parece com quem? Aí os caras, com meu pai. Pronto, Meu já achou. né? Parece com algum homem que tinha aquela postura e que aí gerava desconforto. Por quê? O papel, né, do pai gerava desconforto para o filho e para a vida. Então aí a gente começa a olhar por trás de todas essas dinâmicas, fica muito mais fácil da gente entender que até os 18 anos eu posso culpar os meus pais por algumas coisas que não deu certo, vamos dizer assim. É errado, mas eu posso até falar. Agora, passou dos 18, se eu não assumir a responsabilidade da minha vida, gente, sinto muito, mas aí é você com você. Tá? Tanto mulher quanto homem. Já deu, já não pode mais olhar para eles e falar, mas eu não fiz porque eu não tinha estrutura. Porque não sei o quê. O mundo hoje, ele dá a oportunidade. Só que a oportunidade não é assim, me dá a oportunidade. A gente vê uma geração de crianças pedindo um relacionamento no Facebook. Eu queria tanto namorar. Né? Postando, né? Tá faltando homem, tá faltando mulher decente. Mas será que você é um cara que vale a pena se relacionar? Será que você é o tipo de pessoa que você se relacionaria lá no teu íntimo? Então a gente volta de novo para a tua responsabilidade com a tua vida. Esse é o ponto de um adulto saudável, assumir a responsabilidade, assumir as rédeas da sua vida. Isso é muito importante. E é engraçado porque como eu era um homem bom, né?
esse cara da igreja e tal. Ah, então, era um varão. as Ungido, senhorinhas da igreja viviam falando, ai, porque eu queria que a minha filha, a minha neta, né, casasse com um cara como você, tão querido, tão legal, e não sei o que, blá, 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 blá. Nenhuma dessas meninas me olhava, eu era invisível para essas meninas. Né? Por que isso? Porque eu não representava aquilo que um relacionamento busca. Então eu era legal, eu era querido e tal, mas eu não tinha perspectiva de vida, eu não olhava para um lugar definido. E aí um dia, quando eu e a Thalita a gente separou, né, a gente decidiu que não ia mais ficar junto, eu sentei e falei, e aí, eu casaria comigo? E aí a resposta foi não. Né? Eu não tinha estabilidade financeira, eu não tinha estrutura. Era dependente emocionalmente. E uma série de outras coisas, de carências que eu projetava, né, que a Thalita tinha que suprir. E aí, quando eu me dei conta de tudo aquilo, eu falei, epa, alguma coisa está muito errada. Então, não é a Thalita que é ruim. Né? A Thalita só está escolhendo bem. Então, a Thalita está fazendo certo para a vida dela. Eu que não estou fazendo para mim. Não que a Thalita não era a pessoa ideal, mas que naquele momento eu devia estar olhando para mim, não para o outro esperando algo. E aí foi onde começou a minha jornada de transformação. Então, depois a gente se viu de novo, eu era outra pessoa. E essa construção nunca mais parou. E não vai parar. Porque ela é sem fim. Só que não é todo mundo que está disposto. Por quê? Depois você abrir um pouco a cabeça, é muito mais difícil você chegar e falar igual a gente. Ontem à noite, domingo, e vai assistir o Fantástico, que era o programa de anos atrás, a gente estava um lendo livro e outro assistindo aula. Né? E isso exige da gente uma disciplina. Porque é muito mais gostoso esticar o pé no sofá. Botar o Netflix. Né? Tomar uma cerveja, fazer qualquer outra coisa, menos se trabalhar. Então, a gente tem esse incômodo que ele gera mais incômodo, só que gera crescimento. Tem um preço a ser pago, mas que vai crescendo. As coisas vão ficando mais fáceis e mais difíceis ao mesmo tempo. Teve uma fala que você falou sobre amigos, sobre homens, né? E aí entra muito sobre os amigos, sobre o círculo social. Então, isso é muito solitário, né? Essa jornada é muito solitária. A gente tem que escolher com quem a gente vai andar, com quem a gente vai conversar, porque contamina, né? Contamina mesmo. E depois que a gente entra na sistêmica, então nem se fala que é uma abertura de olhar que, nossa... Não, a gente olha e já vê as dinâmicas, né? Às vezes a gente bate o olho no restaurante, em algum lugar que a gente vai, pelo posicionamento, pela postura da pessoa, a gente já consegue compreender a dinâmica. E não tem como desver. Esse é algo que não tem como desver. Mas, sei lá, eu penso assim, não é nem que a gente precisa falar assim, será que é amigo mesmo? Não, bom, foi amigo. Não precisa a gente também falar assim, não era meu amigo, porque não quis mais andar comigo, não respeitou minhas escolhas. Não, foi amigo, até ali no passado. Precisa também colocar em xeque essa amizade, né? Mas a partir de agora, não é o tipo de vínculo que eu quero ter, porque é um vínculo que mais me afasta dos meus valores, dos meus sonhos, dos meus objetivos, do que aproxima. São pessoas que vão contaminar muito meu HD, assim, do que vai auxiliar, do que vai ser um vínculo de amizade, enfim. E é muito engraçado porque os nossos amigos hoje é muito difícil a gente conseguir sentar e reunir. Eu tô para marcar com a Dani mesmo, com o Lucas, pra gente ir lá, já tem, tempo. Mas assim, é um caminho individual. Mas quando a gente se encontra com amigos que tá nesse caminho também, tipo assim, nossa, que delícia! É isso que eu ia falar. A jornada de transição, ela é muito solitária. Mas quando você começa a virar algumas chaves de transformação, você começa a formar a sua nova guildazinha. Só que ela é diferente, porque antes é aquilo. Ou eu tenho muitos amigos do sucesso, então como eu contei com a Thalita, a época que você está no auge, tá tudo bom, você está com dinheiro, cheio de amigos. Ou aqueles amigos que são só os amigos da dor, que competem, né? Na minha vida aconteceu uma desgraça, daí o outro, na minha também, nossa, aconteceu isso. E aí isso sai do teu ciclo e começa a vir um ciclo diferente.
aonde você pode falar de dinheiro sem ter aquela inveja, meu Deus, isso, aquilo, aonde você pode falar de planos, projetos, de uma maneira saudável e que ali mesmo a coisa constrói, ela evolui, né? Isso é raro, então por isso que a gente fica mais difícil, porque quanto mais você se desenvolve com você, mais o teu feeling fica aguçado. E aí de repente você vê que aquela pessoa não gostava tanto assim de você, mas é que você era útil, né? Esse era o meu caso, para a maioria das pessoas, né? Eu era útil, sempre estava servindo, sempre estava fazendo. O dia que eu falei não, eu não sou mais legal, não sirvo mais. E tá tudo bem, porque aquele Wellington precisava daquela atenção, precisava daquele carinho mínimo que fosse. Só que o de hoje não. E aí o de hoje já também não consegue mais ter aquele contato. Então a gente vai se relacionar com outros tipos de pessoas. E aí a vida vai ficando mais harmoniosa. E, consequentemente, eu também não conseguiria ficar com aquelas meninas que o Wellington de 10 anos atrás queria ficar. E a Thalita não consegue ficar com os homens de 10 anos atrás. Porque a gente mudou a cabeça. Né? E aí isso une a gente também como casal. Ai, que lindo, gente. Deixa eu ver aqui as outras perguntas. E aí, nós, Carol, pelo seu script. Nossa, tem um grilo no corredor? Então, você falou das 3 leis sistêmicas, né? Das leis sistêmicas, na verdade, no relacionamento, que é muito importante. E eu tinha marcado que o relacionamento precisa das 3 leis sistêmicas, porque só o amor, eu até marquei, só o amor não basta. Sim. Né? E a gente comentou. É ordem, equilíbrio, hierarquia. Falar um pouquinho sobre isso? Então vamos lá, pertencimento, né? Lei número 1. O que são essas leis? Então, Bert Hellinger, que foi quem desenvolveu as constelações sistêmicas, ele dedicou basicamente a vida inteira dele ao estudo de grupo, ao estudo. Então ele viajava, ia lá para a África, ia lá para a tribo indígena, ele viajava o mundo nessa missão de estudar e acompanhar esses comportamentos, essas interações de grupo. E nisso ele observou que haviam leis ocultas, haviam forças ocultas que faziam com que aqueles grupos, aquelas famílias prosperassem, tanto como consciência grupal, como consciência individual, como havia, quando essas leis, essas ordens eram desrespeitadas, era quando começavam a surgir doenças, pobreza, escassez, enfim, uma série de conflito, de tensão naquele grupo para aqueles indivíduos. Então, isso ele chamou de ordens do amor, que são as 3 linhas sistêmicas: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Então, pertencimento dentro de uma relação básico inclui o sistema inteiro do Wellington no meu coração. Pai, mãe, vovó, vice-versa. Incluir os ex, as ex, tá? Então, dá um lugar para isso também, porque se eu não consigo dar um lugar para aquela ex do Wellington, eu estou sendo desonrosa, porque foi graças ao relacionamento deles não terem dado certo que eu pude ter o meu lugar. Então eu respeito isso também, e o Wellington comigo vice-versa. Dou um lugar para os meus ex-parceiros também. Dou um lugar por quê? Porque por mais difícil que tenha sido, por mais doloroso que tenha sido, ele me mostrou algo, fez parte da minha evolução, fez parte do meu crescimento como pessoa. Ele me mostrou muito as minhas dores, as minhas sombras. Então eu olho para isso e digo sim. Se eu digo um não para isso, é como se eu dissesse um não para minha própria história. E aí vem os ciclos de repetições. Então, por muito tempo, repeti muito padrão, porque eu estava presa, porque onde se viu, olha o que ele fez, dentro de mim havia uma inconformidade, um não para tudo o que eu tinha passado dentro dos meus relacionamentos anteriores. E aí, dentro disso, eu sempre acabava repetindo o ciclo. E essa história nunca mudava de script. Até que você toma consciência e olha para aquilo e fala, bom, foi isso aí, né? O que isso me ensinou? Me ensinou isso, me ensinou a aprender a dar limite, aprender a gostar mais de mim, aprender a me valorizar, aprender a me conhecer, enfim, aprender a gerenciar minhas emoções. Gente, nunca nada é só caos. Nunca nada é só caos. Existe algo, existe aprendizado, e o aprendizado nunca é perdido.
né? Então, desde criança, desde quando a gente nasce, a gente tá aí aprendendo a evoluir. A gente sai da barriga da mamãe, não é algo confortável. Então, esses aprendizados aí são algo que contribui para a nossa evolução e a gente leva isso para nossa vida. Então, a gente precisa dar um sim para isso. A hierarquia, respeitar a ordem de quem veio antes. Então, isso segue também para os parceiros, isso segue para o meu respeito, para a honra aos pais do Wellington, o Wellington para honra aos meus pais. Então, vem essa hierarquia desse respeito, dessa inclusão. E a troca é um dos principais na relação de casal. A hierarquia também dentro da relação de casal, vamos colocar assim, nós somos iguais. Então, tanto que é uma fala sistêmica, né? Você é tão grande quanto eu e tão pequeno quanto eu. E eu sou tão grande quanto você e tão pequena quanto você. O que é isso? Nós somos iguais. Né? Não existe maior ou menor, melhor ou pior. Nós somos lineares, nós somos iguais. Então, aqui começa o nosso equilíbrio de troca. Né? Então, por quê? Porque quando eu me coloco acima, se eu me coloco acima, qual que é a função acima do Wellington? Pai e mãe. E aí, isso é um dos indicativos que a relação vai para frente. Se alguém está ali tomando, se alguém está na vítima, na postura de vítima, na postura infantil, eu estou uma criança, alguém vai estar como adulto nessa relação, e aí vai haver esse rompimento, esse afastamento, seja por vários motivos, ou para ela simplesmente secar, acabar e tchau, ou por traições, como a gente já disse, ou, enfim, por qualquer outro motivo, essa relação ela seca, tá? Porque não existe equilíbrio. E aí o equilíbrio entre o dar e tomar é muito importante. E não só, eu gosto de falar dar e tomar, por quê? Porque receber, ainda eu acho, é algo muito passivo. Quando você toma algo, eu tomo para mim. Bom, os meus pais disponibilizaram a vida para mim. Tomar a vida na totalidade ou não, sou eu que decido. Então, quando a gente faz o movimento da constelação, a gente toma a vida. Eu tomo algo que é meu para mim. Né? Quando eu recebo, não é ativo, é passivo. E aí, mais uma vez, o controle, a rédea da vida está na mão de terceiro, do universo, de Deus, enfim, de quem quer que seja. Então, tomar. O quanto eu consigo tomar do que o Wellington faz para mim? Tem pessoas que não conseguem tomar. Né? E aí, a gente precisa corrigir isso lá na relação, muito provavelmente com a mãe, né? Que aí vem lá do traço de oralidade, né, Carol? Ou enfim, ou se ela tiver algum problema com relação ao masculino, tomar do pai, enfim. Então vem essa questão do tomar. Do fazer também, né? Se eu não consigo fazer, se eu não consigo fazer algo para o Wellington, se eu não consigo me doar para o Wellington, contribuir para o Wellington, eu estou numa postura de reivindicação. Eu só espero que ele faça do meu jeito, que ele faça isso. Então, eu nunca tô nessa posição de doar. Eu tô sempre querendo receber. E isso é uma postura infantil, tá? Então, isso faz com que esses laços de equilíbrio, e retomando isso, esse equilíbrio ele não é estático. Não tem como. É como uma espécie de gangorra. Horas eu contribuo, horas o Wellington contribui. Horas eu contribuo, ele vem e toma. Horas ele contribui, eu venho e tomo. E assim a gente vai transbordando. Lembra que eu disse, nós entramos numa relação inteiros, nós transbordamos, nós somos completos. E aí eu entro já nessa função de transbordar para o outro, não pensando em mim. E o Wellington entra nessa função de transbordar para o outro, não pensando nele. Isso é o saudável segundo a visão sistêmica. E saindo um pouquinho da visão sistêmica, eu acho legal a gente sempre falar, saindo e não saindo, né? Mas não é como eles falam. A gente sempre tem que nutrir o relacionamento. Sim. E as pessoas se confundem muito com isso e vem uma dinâmica infantil muito forte, porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas você deveria fazer isso por mim. Não, peraí. Né? Quem deveria o quê? Ninguém deveria nada. Aí vai depender dos acordos. Agora, muitas vezes esse deveria vem numa postura de cobrança infantil. E aí é onde a troca e a ordem dá uma cagada gigante. Então, o que eu posso fazer para nutrir o relacionamento? E aí, dica para homens, né? Muitas vezes o homem acha que é bobagem a flor e a mulher falou que é bobagem.
Mas quando a mulher ganha uma flor, ela se derrete. Ah, muitas vezes isso para o homem não tem significado nenhum. Só que para o relacionamento isso faz uma diferença Isso gigante. nutre. E aí esse cara toma essa ação, como resposta àquilo, ele ganha uma gratificação que não, nem ele sabe explicar. E aí que tá, não é uma gratificação de chegar a mulher agarrar ele, não sei o quê. Não, muitas vezes é uma gratificação de um sentimento. Eu vi que eu fiz a Thalita feliz porque eu dei uma flor para ela, isso enche ela de felicidade, ela faz outra coisa que não tem nada a ver com flor para me agradar. E aí isso vai virando uma bola de neve de um agradar o outro. Aí a coisa flui. Agora, muitas vezes, vem na reivindicação. Então, mas eu falei que eu não gosto de flores, por exemplo. Uma das coisas que a gente, lá no início do relacionamento, a gente teve. Então, ele falou para ela, não gosto de flores. Se eu acreditasse naquilo, eu nunca teria dado. E até hoje eu não teria visto ela feliz com uma flor. Então, às vezes, nem ela sabe o que ela gosta de fato. Ou está numa polaridade mais masculina, assim como eu estava. Gente, relacionamento é fonte de, eu falo isso, evolução vezes... Não, é crescimento vezes 2. Muitas pessoas têm muita dificuldade de estar dentro de um relacionamento porque exige muito esse sair da zona de conforto internamente. Porque o relacionamento é essa fonte de expansão. Porque por meio do outro eu cresço muito mais rápido. Eu evoluo muito mais rápido. Então, é isso que o Wellington disse, por exemplo, não é bem que eu não me conhecia. É que na minha polaridade do masculino é tipo, pra que isso? Vamos fazer outra coisa. Não, mas tá, a gente pode fazer outra coisa e ganhar a flor. Aí eu, opa, verdade. Por que eu tô nesse meu masculino estreito? Por que eu tô nessa crença de escassez? Entende? Então, é por isso que é complicado, é dolorido, porque a gente olha através do outro questões de nós mesmos que tava assim, tava indo, não ganho flor, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas espera, e se contribui? Então, é difícil porque por muitas vezes a gente olha as nossas questões, isso eu vou bater em cima sempre, e nem sempre é confortável. A gente quer manter os nossos pontos de vista ali sempre muito forte, muito convicto das nossas coisas. E estar no relacionamento é abrir mão, muitas vezes, das suas convicções que você traz aí da sua casa para olhar o mundo com outras lentes. O mundo do parceiro, o mundo da sua empresa, tudo. Então, isso requer você sair da sua zona de conforto. Então, é complicado, é desconfortável, mas vale muito a pena. O tanto que você cresce estando dentro de um relacionamento é absurdo. Então, não é confortável, mas vale a pena. Exatamente. Ai, que gostoso. Carol, quase 8 horas. Eu tô sem relógio, não tô vendo. Quase 8 horas. Já é 8 horas, já, praticamente. E eu não falei da rígida. A gente pode também montar uma outra live, se você quiser. A gente deixa para a próxima segunda-feira. A gente bate a agenda e monta uma outra live também, para a gente dar sequência. Sabe que eu gostei da gente falar sobre sexualidade? O que você acha? Vamos falar. Vamos trazer daí a parte da rigidez e a sexualidade, né? Porque tá dentro dessa fase aí. Tudo a ver. Gente, obrigada. Eu fiquei muito feliz de vocês terem topado, muito mesmo. Amei a live, amei, tá? Obrigada. Gratidão. E é isso. Tá bom? Então, parabéns, porque a gente sabe que é uma superação. A gente já teve no seu lugar, sempre é assim mesmo. E que bom que você está aí fazendo, porque é assim que é o começo. Primeiro passo, façam. É isso aí. Então tá bom, gente. Até mais. Gente, obrigada. Boa noite. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.